a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, pessoal. Estamos de volta, né, com as nossas pílulas diárias aqui de playoffs, né? Esses playoffs que estão pegando fogo. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, né? Referência na área, é uma honra tê-lo aqui. Muito bom dia, Marcílio Gabriel. Como você está? Fala, Drica. Bom dia. Eu tô bem. Aproveita aí para saudar aí quem vai curtir com a gente essa pílula aqui, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite aí. Tá tudo bem, apesar, né? Apesar dos pesares, né? Mas era já algo previsto. Eu falo apesar dos pesares, né? Por conta aí do Chicago Bulls aí que teve a sua caminhada terminada nos playoffs, né? Com a eliminação aí na série contra o Bucks. Mas vamos aí, vamos resenhar. Que os playoffs estão da hora, tá pegando fogo. E vai ser legal aí trocar ideia com vocês. Apesar dos pesares. E é justamente sobre isso que iremos falar hoje, né? Ontem a gente teve duas séries se encerrando, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. O Bucks fechou em 4-1, assim como o Warriors, que fechou a série em 4-1. Mas hoje a gente vai se debruçar aqui sobre Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. No jogo de ontem, Marcílio, o Bulls teve alguns problemas a mais, né, do que já vinha tendo aí. Teve na temporada regular problemas com lesões, tanto é que no final dela, né, na parte final aí, deu uma caída. E ontem, que era o jogo decisivo, estava sem o Zach LaVine e sem o Alex Caruso, no protocolo de Covid e outro em um protocolo de concussão. Resultado foi que o Bucks passou o carro aí no Chicago Bulls, né? A gente teve aí o Antetokounmpo, né? Pra variar, 33 pontos, 9 rebotes. O Pat Connaughton, né? Que foi aí o segundo cestinha do Bucks com 20 pontos. O Bobby Portis, né? Que não teve dó aí do ex, 14 pontos e 17 rebotes. Do lado do Chicago Bulls, a gente teve o Patrick Williams, 23 pontos, o Vucevic, 19 pontos, 16 rebotes, e o Kobe White, 17 pontos vindo do banco. Marcílio, antes de te perguntar especificamente sobre o jogo de ontem, né, eu vi muita gente falando no Twitter que a caminhada do Bulls termina de forma melancólica, aquela coisa toda. Eu, particularmente, acho que é um pouco pesado falar que termina de uma forma melancólica, porque como você já abriu aqui, já era esperado, né? O Bulls pegou o atual campeão, tem o Giannis Antetokounmpo voando, uma série de fatores aí. E, além disso, teve vários problemas, tanto na temporada regular, como nesses playoffs. Como é que tu avalia como um todo aí, né, a caminhada do Bulls, antes de a gente falar especificamente dessa série? Eu também não usaria o termo melancólica, eu acho que não foi melancólica, né? Até porque as expectativas sobre o Bulls não era, por exemplo, sobre a expectativa que as pessoas têm com Bucks, com Suns, com Warriors, né? Falando da outra conferência, né? Mas eu até postei ontem os termos que eu usei, né, para esse fim, né, de participação do Chicago Bulls foi apático e entregue, né? Mas referente, obviamente, à forma apático como uma forma que jogou, né? Eu esperava que o desempenho fosse um pouco melhor, entregue em decorrer justamente de como foi toda a campanha do Chicago Bulls, né? Com muitos problemas em relação ao elenco, né? Os desfalques, os problemas de lesões, jogadores que jogaram os sacrifícios, Zach LaVine, por exemplo, né? Que pouco apareceu nessa série, né? Então eu até usei esse termo apático entregue por conta disso, e por outro lado destacando também que há um futuro aí, né, relacionado à equipe, né? Eu acho que a campanha do Chicago Bulls nessa temporada 2022 não era para buscar título, né?
talvez tinha expectativa assim dos playoffs por conta das adições que a franquia fez, né, com o DeMar DeRozan, com o Lonzo Ball, o próprio Caruso, né, de aumentar aí o seu poder defensivo principalmente e ofensivo com a contratação do DeMar DeRozan, né? Então a expectativa era para boas atuações comparado ao que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Até mesmo por conta dessa troca do front office aí, né? Que já tem, né? Foi a segunda temporada com a nova equipe cuidando do basquete do Chicago Bulls, né? Comissão técnica também. Então eu acho que tipo não dá pra gente acho que não daria para esperar algo muito a mais do que foi. Até mesmo a gente se surpreendeu como o Bulls começou a temporada, né? Fez aquela pré-temporada, né, que são aqueles jogos que antecedem o início da temporada regular, né, que ninguém usa aquilo para parâmetro, né? Tanto que assim, o Bulls ganhou todos os jogos, né? E por exemplo, o Lakers, que perdeu todos, nós vamos falar, não, é pré-temporada, o time tá se entrosando aí, esses jogos são para isso mesmo, né? E aconteceu, a história se repetiu durante a temporada regular, né? E o Chicago Bulls até a metade da temporada regular ali foi líder da Conferência Leste durante algumas semanas, né? Ficou no pau a pau ali com o Heat, com o próprio Bucks, trocando ali essa posição de primeiro colocado, né? Aí depois foi caindo, porque aconteceram coisas do tipo as lesões, né? Principalmente de um jogador que é importante ressaltar, que é o Lonzo Ball, né? Aí você fala, pô, Marcelov, depender do Lonzo Ball e vocês estão de brincadeira. Sim, cara, não vou dizer que tipo, o Chicago Bulls dependia do Lonzo Ball, mas ele foi uma peça tão importante, que encaixou tão bem na equipe, principalmente pela sua aplicação defensiva e compondo a estrutura defensiva da equipe, que quando ele saiu, o time decaiu, né? É um quebra-cabeça que está montadinho ali. Então você tira uma peça importante, né? O quebra-cabeça, né, ele já não vai ter a mesma imagem do que se ele tivesse completo. Praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Chicago Bulls. E no decorrer da temporada, com outros jogadores também da rotação que entravam e continuavam mantendo esse ritmo que foi trabalhado na off-season e consequentemente na pré-temporada e no início de temporada, né? O próprio Caruso mesmo foi o cara que se machucou bastante. O DeRozan, num dos seus melhores momentos ali com a equipe, ele entrou nos protocolos de saúde, saiu do time. A gente também teve o Zach LaVine, que tá com o joelho ruim, que já não é dessa temporada. A temporada passada ele também já tinha sentido. Essa temporada, apesar de ele ter feito os 2 primeiros quartos da temporada regular muito bem, jogando muito bem mesmo, jogando seu melhor basquete em sintonia total com o DeMar DeRozan, né? Chegou um momento que deu aquela estouradinha, ele não conseguiu mais ter os bons desempenhos porque realmente ele sentiu, né? Tanto que até eu atribuo as más atuações do Zach LaVine na reta final da temporada regular e nessa primeira rodada de playoff, justamente porque ele estava jogando no sacrifício, né? Então, assim, quem acompanhou um pouco da trajetória do Chicago Bulls percebeu isso, né, do Zach LaVine, né? E o DeRozan, assim, eu vi até, eu acho que também até o termo melancólico que muitas pessoas usaram se atribui, acho que muito também à figura do DeRozan, né? O DeRozan foi um cara que acho que no primeiro jogo contra o Milwaukee Bucks, por exemplo, ele foi muito mal, né? E aí muita gente, olha, o DeMar DeRozan não sabe jogar playoff, olha aí, é isso, esse é o pacote, né, que você adquire quando você compra o DeRozan, né, ele pipoca, aquele papo todo, né, que tem com jogadores que não vão tão bem nos playoffs, né. Aí no segundo jogo ele arrebenta, né, eu até tuitei, falei assim, pô, aí ó, tuitei algo do tipo, falando, vi muita gente falando do DeRozan, né, mas que ele não decidia, que não era um cara do playoff, mas olha o cara aí, né, que ele jogou muito bem, né, e até o pessoal, até o tweet deu uma andadinha, assim, muita gente curtiu, comentou, falou, cadê esse povo que comenta, que fala que o DeRozan é aquilo, sumiu todo mundo, né, mas o DeRozan no terceiro e nos outros jogos acabou sumindo também, né? Mas assim, se a gente for pegar para ver pelas atuações do DeRozan na temporada regular, se não fossem as atuações do DeMar DeRozan, o Chicago Bulls não estaria nem nos playoffs, né? Essa aqui é a grande verdade. Então assim, resumindo tudo, né? Foi uma temporada muito boa pra gente ver até onde o Billy Donovan
o material que ele tinha na mão, né, o que ele podia extrair desse time, como ele poderia montar esse time, né, fica para o Chicago Bulls também ver para a próxima temporada com quem pode contar, com quem não pode, onde pode arrumar, que tipo de adição pode fazer, enfim, sentar com a comissão técnica e o front office e comissão técnica, avaliar e de repente trabalhar um time para ele ter um melhor desempenho na temporada que vem. Eu acho que ficou muito de lição essa temporada, porque dá para chegar, né? Tem que contar com a sorte também, porque as lesões do Billy Donovan, por exemplo, na temporada regular não conseguiu trabalhar com o time inteiro, assim, durante certo período, porque toda hora saía um, né, por lesão, pelos protocolos de saúde, né, então ele não conseguiu trabalhar com o time inteiro a todo momento, né. Então vai ficar aí essa fica de lição mesmo, acho que para estudar, avaliar e ver o que pode ser feito na próxima temporada. Então eu enxergo com bons olhos, né, não dá para querer condenar as atuações e o desempenho do Chicago Bulls nessa temporada 2021-2022, né? Acho que ficou aí ficou um gostinho de que poderia ser diferente pelo que apresentou, né? Mas também não era algo que a gente estava cobrando desde o começo da temporada. O Bulls jogou, fez uma campanha que até surpreendeu e tenho certeza que fez muitos torcedores de Chicago sorrir, coisa que não acontecia há um bom tempo. Quero dizer que também defendi DeMar DeRozan. Não gosto desse papo aí. Naquele jogo ele foi fenomenal. Também defendi. Com relação ao Bulls, concordo com você, né, Marcílio? Eu acho que superou as expectativas, né? Por mais que antes da temporada começar, a montagem do time já dava aquela esperança de, poxa, esse ano a gente vai conseguir algo a mais. É como você falou, né? Deu uma alegria que o torcedor do Bulls não sentia há bastante tempo. E é um time que encaixou já na primeira temporada, né? Encaixou muito rápido. Lonzo Ball, o DeMar DeRozan, o Caruso. Não precisou de muito tempo para esse time começar a jogar. Tanto é que no começo da temporada regular, como você bem salientou, chegou a brigar ali em cima, né? A inclusive liderar o leste. E o leste que foi tão equilibrado esse ano. Então... torcedores, calma, né? Aquela frase. Não vai querer sair tirando todo mundo agora porque não passou do Milwaukee Bucks. Imagina que absurdo. Chicago não passou do Milwaukee Bucks. Não passou a primeira rodada dos playoffs. Acaba com tudo. Não dava pra cobrar, né? Também, né? Não dá pra ser assim, né? E aí, quando você falou de sorte, Marcílio, além das questões das lesões, que obviamente, né, impactam demais em qualquer time, e a Laker Nation se apoia muito nisso, né? Pra se pedir... pra arrumar uma desculpa aí pra campanha do Lakers. No caso do Bulls, de fato, né, isso atrapalhou, impactou, mas o time conseguiu chegar aos playoffs, que era uma coisa que não chegava há muito tempo. Mas além disso, ainda levou azar. Azar não, né, porque o Bucks escolheu, no caso, mas ok. Pegou o atual campeão, né? Então, assim, além disso tudo, ainda pegou um adversário muito difícil logo na primeira rodada dos playoffs, com o time meio em frangalhos. Como você disse, já se esperava. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a série como um todo, Marcílio, porque foram aí 5 jogos, o Bulls conseguiu roubar um jogo, né, um jogo muito bom do DeMar, como você salientou, conseguiu roubar um jogo aí do atual campeão. Como é que você analisa essa série de playoffs, levando em consideração, né, todos esses problemas que o Bulls teve, principalmente aí já estava com problemas, e chegou no último jogo que era de vida ou morte, aí, né, pior ainda, sem outros 2 jogadores. Como é que você analisa, o que você acha que o Bulls poderia ter feito a mais para, quem sabe, esticar um pouco mais a série, e o que o Milwaukee Bucks se aproveitou para conseguir fechar isso rápido? Eu acho que o Bulls não chega como favorito, né, principalmente... Obviamente, por conta do Milwaukee Bucks ser o atual campeão, ter um plantel melhor, né? Jogadores um pouco mais rodados aí, né? E se você for pegar, por exemplo, a gente está falando de um time que é o atual campeão da NBA e que não mudou peça nenhuma, né? Então já tem essa casca aí de ter disputado a final da NBA, todo mundo junto. No Chicago Bulls, o único cara ali daquele elenco que já tinha levantado um troféu, na verdade, são 2, né? Era o Caruso,
né, pelo Lakers na temporada 19 e 20, e o Tristan Thompson, né, que foi campeão com o Cleveland Cavaliers, né, e o Tristan Thompson chegou ali, ali no terceiro quarto ali de disputa da temporada regular, né, então assim, tinha um time muito jovem do Chicago Bulls, e novo, e sem essa casquinha aí, né, de ir muito longe, né, o DeMar DeRozan disputou alguns playoffs quando atuava pelo Toronto Raptors, e meio que só isso, assim, o Vucevic também atuou em alguns jogos de playoffs jogando com o Orlando Magic, mas foi só isso, o resto era uma equipe muito jovem, né, não tinha passado por essa experiência, né, então tem isso também, essa diferença aí, por isso que eu falo, a questão do plantel, né, do Milwaukee Bucks ser superior também nesse sentido, né, de saber disputar coletivamente muito melhor situações como essa, né, séries de playoffs, enfim, né. E pelas atuações do Chicago Bulls no final da temporada regular, a equipe já chega sem favoritismo, né, mas por outro lado chegava sem responsabilidade nenhuma, né, a responsabilidade era do Milwaukee Bucks, né, então de certa forma daria pra gente ver como algo interessante por esse lado, né, do Chicago Bulls tentar alguma coisa, seria uma zebra, né, como a gente costuma brincar, seria algo surpreendente mesmo se o Chicago Bulls surpreendesse o Milwaukee Bucks, e de certa forma o começo foi assim, né, muita gente, depois dos 2 primeiros jogos, né, muita gente acreditou, assim, e obviamente, né, não só o torcedor, mas também quem acompanha, cobre todas as franquias da NBA, quem acompanha todos os jogos, né, porque o Chicago Bulls deu trabalho pro Milwaukee Bucks, né, o primeiro jogo, o Milwaukee Bucks começou muito imponente, né, os 2 primeiros quartos, né, depois da volta pro segundo tempo, a partir do terceiro quarto, o Chicago Bulls foi atrás, né, e jogando em Milwaukee, foi atrás do placar, chegou a encostar, chegou a passar à frente, né, mas acabou valendo aí a superioridade do Bucks, né, abrindo a série em 1-0. Já no segundo jogo, o Chicago Bulls entrou com a mesma postura que veio da metade do jogo anterior, né, e acabou tendo a vitória com atuações individuais como do próprio DeRozan, o próprio Caruso, né, com atuações muito boas, né, então a gente viu, né, que a série ficou totalmente aberta não só pelo empate, né, dos jogos, mas também pela postura que o Chicago Bulls teve, e o terceiro e quarto jogo seria em Chicago, foi em Chicago, né, então aumentou ali, aquele fio de esperança apareceu, falar, pô, será mesmo que o Chicago Bulls vai aprontar pra cima desse Milwaukee Bucks? Mas aí entra toda aquela história, né, que a gente tava falando da casca do Milwaukee Bucks, né, que foi dominante nos 2 jogos em Chicago, né, não, mostrando que realmente é superior, é melhor equipe que o Chicago Bulls, né, não deixando o Chicago Bulls mostrar qualquer tipo de reação, né. Aí vai pra série, finaliza esses 2 jogos em Chicago com 3-1 na série, né, tendo a oportunidade de finalizar jogando na sua arena, né, e foi o caso do jogo de ontem, né, e aí a história se repetiu, né, assim como no jogo 3 e 4, né, o Milwaukee Bucks implacável ofensivamente, né, pontuando tanto assim, tendo uma velocidade e se desgarrando do placar tão rapidamente, tão facilmente, que não deu nenhuma chance do ataque do Bulls tentar algo, né? Até a gente até atribui isso à defesa do Milwaukee, que trabalhou muito bem no jogo 3 e 4, né, e repetiu isso no jogo 5. A defesa do Milwaukee Bucks, assim, praticamente anulou qualquer tipo de ação ofensiva que o Chicago Bulls poderia ter para incomodar, né, a equipe, né. Foi uma defesa que agrediu muito, né, principalmente do perímetro, porque sabe que o Chicago Bulls tem bons arremessadores, né, tanto que um cara que foi destaque na linha de cima da quadra é um cara que joga na linha de baixo, que é o Vucevic, né? O Vucevic, que ofensivamente ele é muito bom, mas aí já defensivamente já tem vários problemas, a gente pode até depois falar um pouquinho disso, né? Porque o Vucevic, querendo ou não, por mais que ele não tenha feito uma temporada excepcional, nesses playoffs ele foi bem, né? Um jogador que contribuiu bastante.
E o Bucks mordendo muito o DeMar DeRozan, né? O DeRozan foi completamente anulado no primeiro jogo. No segundo jogo, quando ele conseguiu ter um pouquinho mais de espaço, né, ele atuou melhor. Mas aí o Milwaukee Bucks entendeu que não dava para deixar o DeMar DeRozan completamente à vontade. Foi lá e anulou ele no terceiro e no quarto jogo. O terceiro jogo foi absurdo assim, a marcação em cima do DeRozan, né? Ele fez 11 pontos total no jogo, né? E, se eu não me engano, ele teve 9 arremessos, algo do tipo, assim. Né? Não chegou a ter 10 arremessos durante todo o jogo, né? Tanto que ele saiu na metade do terceiro quarto e não voltou mais, até porque a partida estava acabada e porque ele não conseguia produzir nada em cima da defesa do Milwaukee Bucks, né? Aí a gente pode atribuir também muito ao trabalho do Mike Budenholzer por conta disso, né? Da forma que ele vai jogar em Chicago, né? O Milwaukee Bucks vai para fazer aquele tipo de jogo, né? E consegue 2 vitórias tranquilas, né? Nos 2 jogos em Chicago, né? Então, assim, prevaleceu muito mais a qualidade técnica, né? E tática também que o Milwaukee Bucks tem, que um time que é atual campeão tem. Fora jogadores que se destacaram. Antetokounmpo e Drew Holiday, obviamente, né? Foram os destaques desse time nessa série, mas outros jogadores que vinham do banco entenderam também com a situação e a proposta aplicada pelo Bucks, o que tinha que ser feito para tentar encurtar a série o mais rápido possível, ganhar de vez de Chicago Bulls, mostrar que é superior, né? Como o Grayson Allen, né? Grayson Allen, por exemplo, foi um cara que veio do banco, né? Foi destaque no jogo 3, inclusive, né? Teve a marca histórica da carreira, enfim. E ele estava motivado também, né? Porque ele não podia pegar na bola que a torcida pegava no pé dele, né? Por conta de toda aquela história com o Caruso, né? Enfim, Pat Connaughton também, vindo do banco, jogou muito bem. E uma coisa interessante é que o Milwaukee Bucks perde o Chris Middleton, né? E aí ele sai e perde o Chris Middleton naquele jogo em que o Chicago Bulls é muito melhor, né? Então, depois que o Chris Middleton sai do time, curiosamente o Bucks até melhora, joga até melhor, né? Porque a gente falou, putz, o Bulls aí, né, meu, perdeu o primeiro jogo jogando da maneira que foi, né, jogando muito, ganhou o segundo e o Bucks tá sem o Chris Middleton, né? E aí, será que vai dar mesmo, né? Mas não, o Bucks jogou até bem melhor sem o Chris Middleton, né? Realmente, assim, claro que é uma ausência muito sentida, porque é um dos principais jogadores, né? Mas o Bucks, pela qualidade dele que tem, conseguiu aí superar, né, essa a ausência, né? Então, quer dizer, só mostrou mesmo que o Bucks está preparado para ir longe, está preparado mais uma vez para buscar esse título, né? Agora fica essa expectativa, que até por isso mesmo, na boa, seria muito injusto se o Chicago Bulls passasse para jogar contra esse Boston Celtics, porque esse jogo, Milwaukee Bucks, essa série, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, assim, vai ser algo assim impressionante, assim, para uma semifinal de conferência, cara, vai ser algo, a gente vai ver aí uma qualidade de times possivelmente que irão jogar uma final de conferência. Obviamente vão jogar, quem sair dali vai jogar a final de conferência, mas que podem disputar uma final de NBA, né? Meu Deus, não me fala isso, Marcílio, que eu não tô preparada psicologicamente. Tudo que eu queria era que o Bulls cansasse um pouco mais esse Bucks. Tudo, deu, né? putz, tava torcendo tanto pra esse Bulls, gente, pelo amor de Deus. Deus me ajude, né? Espero que o Chris Middleton fique lá sentadinho. É ruim, né? Como você falou, perdeu o Chris Middleton, massa. Mas aí o time vai lá e joga melhor. O que você faz, entendeu? Vai torcer pra quem? Vai todo mundo ficar fora? Todo mundo pegar uma gripezinha? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Marcílio, então assim, pra finalizar, né? O que a gente tira aí de conclusão é, de fato, né? Que o Bulls conseguiu se organizar, né? Dentro, né? Ali a galera que trabalha dentro já, segunda temporada, conseguiu se organizar, montar um time que pode ser algo, né, que já surpreendeu muita gente nessa temporada, né, a expectativa era um pouco mais baixa, mas que pode fazer melhor aí na próxima temporada, adicionando peças pontuais, mantendo, né, de novo, torcedores, calma, mantendo aí a sua base para que consiga vir na próxima temporada para fazer vocês sorrirem um pouco mais, né. Não, com certeza, né? Ficou o elenco muito jovem. Teve uma coisa também, alguns jogadores que vieram para essa temporada no Chicago Bulls, né? Assinaram aquele contratinho de 1 ano, né? Que era justamente para a equipe técnica, né? O front office também
avaliar, né? Aquilo que a gente estava falando, né? De quem pode contar, enfim, então, e tem a opção até de renovar esses contratos. E tem jogadores ali que eu acho que vale a pena, sim, tentar manter, obviamente, se quiser renovar por um contrato parecido com o que utilizou nessa temporada, mas tem jogadores ali que podem, né, fazer parte desse elenco, continuar nesse elenco, né, que foram bem, né, jogadores até que até então estavam ali meio encostados ali nas suas franquias anteriores, né. O Javonte Green, por exemplo, né, ele não é aquele primor técnico, né, mas é um jogador muito dedicado taticamente, né. E a gente tem um jogador parecido já no elenco que é o Caruso, né, então, inclusive ontem ele jogou no lugar do Caruso, né, o cara meteu 7 tocos ontem, né, na defesa ele compõe muito bem o sistema defensivo. Você conhece bem porque ele já jogou lá em Boston, né? Conheço, eu gostava dele, é simpático. É um jogador dedicado, né? E ele tava meio encostadinho ali no Boston, né? Chicago Bulls aproveitou. O Derrick Jones Jr. é um jogador na mesma situação. O Derrick Jones Jr., ele... Quando ele entra no time, né, vindo de segunda unidade, ele entra muito bem, né, fazendo a função até que era do Pat Williams, né, que é um jogador que veio para essa temporada, né, a segunda temporada dele como profissional da NBA, né, porque ele jogou muito bem a temporada de rookie dele. Ele se machuca logo no começo, né? Então uma das alternativas foi o Javonte Green, né, fazendo uma troca de função ali, até mesmo com o próprio DeRozan, né? E outra foi o Derrick Jones Jr. E ele entra muito bem. Só que ele se machuca, né? Também, né? Ele foi um dos caras que se machucaram. E depois, quando ele volta, ele entra nos protocolos de saúde, quer dizer, então ele já perdeu aquele ritmo, né? Mas ele mostrou que pode, sim, né, ajudar o elenco do Chicago Bulls. Estou falando desses jogadores, né, secundários aí, que vêm do banco, de segunda unidade e tal, né? São jogadores que podem continuar no elenco. Fora o elenco que já tem, né? O Zach LaVine. O Zach LaVine tem que aproveitar e tratar bem aí desses problemas dele, porque realmente atrapalharam, né? Apesar de ele ter feito uma ótima temporada, até o All-Star ali, né? Tanto que foi ele e o DeRozan, né, para jogarem o All-Star, né? Há quantos anos não tinham 2 jogadores do Chicago Bulls no All-Star Game? Acho que a última vez foi lá, ali no início da década passada, ali com o Derrick Rose e o Joakim Noah. Né? Então, quer dizer, há muito tempo, muitas coisas aconteceram, muitas coisas que a gente não via acontecendo com o Chicago Bulls aconteceu nessa temporada, né? Muitas coisas boas, né? Então, e com as peças que já tem, DeMar DeRozan, Lonzo, Caruso, né? O próprio Pat Williams voltando agora, o Vucevic, né? Enfim, o elenco é bom, né? Claro que vai ter que trabalhar melhor aí, estudar essas peças, estudar quem pode ser adicionado nesse elenco e contribuir, estudar quem de repente não vai ajudar muito, né? E fazer essa mudança aí em algumas peças e cabeça erguida total para a próxima temporada, né? Só que aí tem aquela, né? O Chicago Bulls não tinha responsabilidade nenhuma nessa temporada, né? Não tinha expectativa alta nenhuma, até por ser um elenco totalmente novo, porém chegou onde chegou. Teve a atuação que teve, a temporada regular, né? Classificação direta para os playoffs. Então, na próxima temporada não pode ser menos que isso, né? Menos do que apresentou nessa. Então vai ter uma cobrança sim, né? Então é isso. Então, por isso que acho que o front office sabe disso, né? E vai trabalhar sim para tornar a equipe mais competitiva e contar um pouquinho também aí com a sorte relacionada às lesões. Porém é aquilo, né? Se a sorte não estiver ao seu lado, você tem que estar preparado para repor a altura. A gente acabou de usar o exemplo do Bucks aqui, que perdeu um dos seus principais jogadores durante a série, o Chris Middleton, mas tinha a peça para repôs, né? E a equipe não perdeu ali nada do seu ritmo, pelo contrário, só aumentou o seu volume e foi até melhor, né? Então, essa mentalidade tem que ter para o Chicago Bulls também. Se tiver algum problema com lesões, né, que qualquer equipe começa a temporada não contando com lesões de jogadores, e isso acontece na NBA, é normal. Mas para superar esse problema, essa falta de sorte, se tiver muitos jogadores lesionados durante a temporada, é ter peça à altura para repor e não fazer a equipe cair de rendimento ou perder o seu ritmo, né?
Deus me ajude nessa próxima série, só digo isso. Nossa, quando? Já tem a data? Domingo. Ou não? Domingo já, né? Domingo, primeiro Nossa. jogo, às 2h da tarde. Tava até brincando, né? Domingo tem treino aqui do futsal que joga na segunda e eu sempre vou no treino. Trabalhar, né? Você conhece bem a vida de repórter. Aí eu tava brincando com o pessoal, falei, olha, eu até vou, né? Se eu sobreviver um pouco antes, porque o treino é às 5h da tarde, eu chego lá. Deus me ajude. Nossa, você vai chegar no treino, meu, daquele jeito Eu espero que vença, né? Porque metade dos jogadores é LeBron ou Lakers ou sei lá. Ixi, Aí já vai viu, né? ter, ixi, vai ter aquela zoeira. Não. Mas Não que tenham moral pra zoar, né? Mas ok. Isso é... É verdade. Mas não tem como, né? Ainda mais agora. O Leicão estando fora aí, a diversão. O que fica é torcer contra o Celtic. Exatamente. Mas é um jogo aí que pode ir pra uma prorrogação, hein? Talvez você vai chegar um pouquinho atrasado aí no seu treino, dependendo de como for. Imagina começar já o primeiro jogo com prorrogação. Querem me matar. Pode esperar. Marcílio. Nossa, vai ser muito bom essa série. Pra quem não está envolvido, vai ser ótimo mesmo. Exatamente. Marcílio, pra finalizar, nessas nossas pílulas, a gente sempre finaliza com uma apostinha lá na KTO com o jogo do dia. Eu escolhi um jogo aqui e vou pedir a tua ajuda pra gente apostar. Já estou aqui com a KTO aberta. Eita. 76ers e Toronto Raptors. Rapaz, esse jogo... Eu não peço pra dar opinião sobre esse jogo, porque esse é o tipo de jogo que você aposta e pode acontecer ao contrário, ou pode dar tudo certo também, né? Mas é um jogo difícil de você analisar, porque assim... rapidamente, tá falando da série... O Fila abriu 3-0, né? Então já ficou aquele clima do... a história diz que não já era, né? Ninguém vira, né? Eu achei até engraçado que o Nick Nurse foi perguntado sobre isso, né? O técnico do Raptors. O que você acha e tal? A história diz que 3-0 nunca foi revertido. Ele disse... 3-0 não, mas 3-1 sim. Já tá 3-2, querendo ou não. O cara usou isso aí de motivação e faz sentido, né? Pra poder colocar a história aí em cima desse tabu que nunca foi quebrado aí dos 3-0. Só que assim, né? O Sixers abriu 3-0. O Raptors foi atrás, buscou, teve essa vitória na Filadélfia, muito importante, né? E esse jogo 6, né, que pode empatar a série, é em Toronto, né? Então tem o fator casa aí. E o fator casa é um problema para os Sixers por conta de algumas coisas, como por exemplo a sua defesa, que não tem um dos seus principais jogadores, que é o Matisse Thybulle, né? Ele não tomou a segunda dose da vacina aí, falou, amigão, então aqui você não vai entrar no Canadá, né? Então perde, né? Por opção dele, né? E sem contar também que o Embiid tá jogando no sacrifício, né? Algo bem parecido com o que rolou na temporada passada, quando ele tava com problema no joelho durante toda a série contra o Hawks, né? E a equipe foi eliminada justamente por conta do Embiid estar no sacrifício e ser totalmente dependente das atuações dele. E a história está se repetindo, a equipe... Hoje, nessa série, né, nesses playoffs, ela é dependente do Embiid porque o James Harden simplesmente ainda não apareceu totalmente, pelo menos do que a gente sabe do que ele pode produzir para a equipe. Tá devendo, né, um pouquinho, né, o James Harden, né, precisa aparecer mais, ele é o outro principal jogador dessa equipe, né, tanto que o Sixers vem contando com boas atuações, por exemplo, do Tyrese Maxey, né, que é um jogador aí que atuou muito bem na temporada regular e vem tendo seu destaque aí nos playoffs, né? Então tem esses problemas aí pro Sixers, joga em Toronto, o Raptors está embalado, né? Ainda tem essa motivação aí de ser uma equipe que pode quebrar esse tabu, né? Que seria incrível, né? Pô, 75 anos de história, né? E tem um tabu desse quebrado. Depois de tantos anos, né? E se o Raptors ganha do Sixers e leva pro jogo 7, né? Nossa, fica totalmente aberto, né? Aí vai ser loucura, apesar de jogar na Filadélfia. O né? Embiid vai declarar guerra ao Canadá. Então assim, né? Eu só quis contextualizar um pouquinho pra falar como tá a série, né? Jogo tá 3-2, jogo 6 hoje em Toronto. O meu palpite
é o Raptors empatando a série. E Adoro! levando Já pro cliquei jogo aqui. 7. Já cliquei aqui. Toronto Raptors. Adoro. Meu Deus, eu queria muito um jogo 7 nessa série, assim, muito. Quero dizer que eu tava conversando com o Rica, né, quando tava 3-0 pro Celtics, e a gente falando, nossa, todo mundo dizendo que já dá, que já dá, que já dá. Era diferente, né, porque o Celtics realmente estava muito superior ao Nets, mas nós dois estávamos assim, ó, você não tem noção. Do tipo, puta que pariu, não vai ser a gente o primeiro a levar uma virada no 3-0, né? Não, eu não mereço isso. Eu imagino que os torcedores do Sixers estejam da mesma maneira, porque, porra, foda, né? Se você, o time, ia quebrar aí esse recorde de maneira negativa, não deve ser fácil. Mas enfim. Não, e o Doc Rivers, ele é esse cara que ele tem Exato. uma porrada de coisa importante, né, no currículo, campeão, isso e aquilo, né? Por outro lado, ele também é um dos caras que mais guardam recordes negativos, né? Mas- Se esse entra também pro LinkedIn do Doc Rivers, aí vai ficar, né? Complicado. Engraçado, complicado. Tá, então Toronto Raptors. Marcílio, a gente pode aqui apostar em jogadores que vai ter assistências, rebotes, total de arremessos, roubos de bola, total de pontuação mesmo para um time ou outro. O que você prefere apostar? O que você acha que é mais certo aí? A questão de assistência, eu gostaria de apostar no James Harden. Acho que ele vai... Acho que não é que ele tem que entender que ele é importante, né? Que ele é um jogador que contribui muito, apesar de ele não estar aparecendo tanto com pontuação, né? Ele é um jogador que contribui muito, distribui muito o jogo, né? E nesse momento a bola vai ter que passar muito pela mão dele, né? Ele vai ter que colocar os companheiros em condições de executar jogadas, além das que ele propriamente criar para a execução dele, né? Mas eu acho que o James Harden, sentindo a necessidade de que ele tem que aparecer, acho que ele pode se destacar por esse quesito aí, por essa estatística aí. Temos aqui James Harden mais ou menos de 9.5 assistências. Mais, você diz? Um dígito duplo pra ele hoje? Acho que sim. Acho que eu vou apostar. Mais de 9.5. Eu apostaria. Ok. Eu apostaria. Aí, James Harden, tô apostando em você, mano. Vai me decepcionar. Literalmente. Temos aqui uma outra opção, Marcílio. O total de pontos, incluindo uma possível prorrogação. Temos mais de 209,5, menos de 209,5, mais de 210,5, menos de 210,5, mais de 211,5, menos de 211,5. Você acha que vale a pena ou não? Lembrando que o último jogo dessa série, a gente ficou aí com 103-88, né? Então não chegamos nem a 200. Aliás, chegamos, né? 201. Sim. Eu e minhas contas. Eu acho que passa sim, viu, Drica? Passa de 209,5, 210,5 ou 211,5? Acho que 209, né? Vamos no certo? Vamos no certo. Vamos no mais certo. Tá, então ó. A gente fez uma combinada aqui, vencedor Toronto Raptors, James Harden com mais de 9.5 assistências e um total de pontuação de 209,5. É isto. Vamos apostar nossas fichas no Toronto Raptors. É hoje, hein? É hoje que a gente vai jogar vai levar isso pro jogo 7. E essa questão de pontuação, né, também atribui... A gente tava falando de atuação individual, citou James Harden. Tem um jogador ali no Raptors ali que tá muito bem, né? Pontuando muito bem em todas as partidas desses playoffs, que é o Pascal Siakam, né? Exato. Voltou a jogar, né? Aquele basquete que a gente viu em outras oportunidades, né? Então também é um jogador interessante nessa série aí, que vale a pena ficar de olho nele. Marcílio, é isto então. Muito obrigada por abrilhantar esse nosso episódio de hoje. Vamos torcer aí pro Celtics, tá, querido? Eu quero ver essa série pegar fogo, assim, eu quero jogo 7 nisso. Para! Pelo amor de Deus! Gente, beijo, Marcílio. Valeu, Drica, muito obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês sempre aqui.